Ressurgência do neonazismo. Colégio Notre Dame Ipanema. Professores Caio Félix e Carla Albuquerque. Alunos Bruna Reis, Gabriele Soares, Helena Ramires, Pedro Ramon, Suzana Dutra, Nina Vasconcelos e Sofia Madalão. Nono ano B. Introdução. O neonazismo começou a surgir no final dos anos 70 em diversas partes do mundo, pós-Segunda Guerra Mundial. Se espalhava pela Alemanha, Inglaterra, França, Itália e Estados Unidos. Ideias neonazistas promovem o ódio contra negros, judeus, feministas, anarquistas, liberalistas, socialistas e comunistas. Para entender a ressurgência do neonazismo, é importante saber o que é o neonazismo. Então aqui está uma breve definição. O neonazismo é um movimento político que teve início após a Segunda Guerra Mundial e que resgata os ideais nazistas, porém com modificações que se encaixam melhor na atualidade. Os neonazistas utilizam dos ideais nazistas para reproduzir o ódio contra determinados grupos, como negros, judeus, homossexuais, feministas, entre outros. O neonazismo na Europa. O neonazismo na Europa é motivado fortemente pela migração decorrente de conflitos no Oriente Médio e no continente africano, o que vem alimentando um forte ódio na população europeia. Não houve crescimento da riqueza europeia, além de uma grande taxa de desemprego na Europa, e isso despertou o espírito nacionalista na população do continente. Ideologia. Em sua ideologia, os alemães se denominavam como a raça pura ariana, que seria a raça com maior poder, tornando os homossexuais, negros, índios, judeus, comunistas seus principais alvos de discriminação. Além de serem super xenofóbicos, culpando os imigrantes, refugiados e estrangeiros de outros países pela carência de empregos no país, levando a Alemanha para uma situação muito difícil com o aumento da criminalidade. Eles pensam que por estarem entrando muitos estrangeiros no país e por estar com um alto nível de desemprego, as vagas que eram para ser dos alemães estão indo para os imigrantes. O nazismo foi um movimento político-ideológico que surgiu na Alemanha em 1919 e terminou em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, inspirado pelas ideias fascistas, foi a principal figura do nazismo. Impelido pelos ideais nacionalistas e racistas, ele perseguiu os judeus no Holocausto. Segundo ele, a raça ariana era a mais pura e, portanto, superior às outras. Neonazismo na atualidade. Atualmente, com a expansão da era da informática, é possível encontrar grupos xenofóbicos e de inspiração neonazista nas redes sociais. Embora possuam notadamente as inspirações do movimento nazista, muitos nazistas não se consideram racistas. Por vezes, realizam discursos contra o nazismo, pregando assim a independência do movimento. O neonazismo consiste em técnicas repaginadas no nazismo, tendo algumas mudanças, mas assim empregando pelo mesmo motivo, ser contra homossexuais, que agora na atualidade estão se reforçando muito e querendo seus direitos, negros, assim como os homossexuais estão querendo se reforçar mais, e contra judeus e imigrantes. Nesse slide temos uma reportagem, que é um protesto de extrema-direita dos Estados Unidos contra negros, imigrantes, gays e judeus, que é um grande exemplo do neonazismo na atualidade. Como diz a reportagem, assim como o título, em 2017, centenas de homens e mulheres carregando tochas, fazendo saudações nazistas e gritando a palavra de ordem contra negros, imigrantes, homossexuais e judeus. Essas são algumas imagens desse protesto de extrema-direita que ocorreu em Charlottesville, na cidade de Virgínia, nos Estados Unidos. This was the scene in the liberal college town of Charlottesville, Virginia on Friday, reminiscent of images from a dark American past. Essas imagens são de uma marcha neonazista que ocorreu na Europa, mais especificamente na Alemanha, no ano de 2019, e esse acontecimento assustou muito o governo alemão. Migração e xenofobia.
Os conflitos políticos, étnicos e até militares no Oriente Médio e na África têm como consequência a migração das populações dessas regiões. A xenofobia cresce nos países mais desenvolvidos da Europa, onde os habitantes temem a invasão de estrangeiros. A razão é a perda do emprego, o aumento da criminalidade e de outros problemas atribuídos à imigração massiva. Agora, nós resolvemos trazer algumas mais informações e curiosidades sobre o neonazismo. Primeiramente, o grande diferencial do neonazismo é o uso de outra abordagem para a disseminação de suas ideias. O neonazismo se alastra em quem já tem um pensamento que caminha em direção à extrema-direita. E, por fim, os neonazistas são chamados de negacionistas. A maioria dos grupos neonazistas alega que o Holocausto, genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, que matou cerca de 6 milhões de judeus, é um número exagerado. Nos anos 80, começaram a surgir os primeiros movimentos neonazistas no Brasil, seguindo as ideias de segregação racial e étnica, reforçando o racismo no país. Portanto, uma lei é criada contra esses atos. Segundo a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, o nazismo é citado no artigo 20. Bom, para quem não conhece o artigo 20, eu vou explicar sobre ele agora. O artigo 20 diz que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Apesar de que o foco principal sejam as diferenças étnicas, os grupos neonazistas perseguem grupos minoritários, como os gays, transexuais, estrangeiros, mulheres, comunistas, índios, nordestinos, dentre outros. Os maiores números de grupos neonazistas no Brasil são compostos por jovens, brancos, em sua maioria homens, com ensino superior. Eles estão concentrados na região sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Além desses lugares, tem crescido muito nas últimas décadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Os principais grupos neonazistas no Brasil são os carecas, skinheads e os Neoland.